Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias e o bicho está pegando para todo lado, hein? Esse é um programa de análises e opiniões sobre o que de mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos analisar as novas denúncias divulgadas pelo jornal A Folha de São Paulo que comprometem ainda mais a situação do judiciário brasileiro. Advogado André Marcília, especialista em direito digital, fala dos crimes e irregularidades cometidos por juízes auxiliares e cresce convocação para manifestação do dia 7 de setembro na Avenida Paulista contra o ministro Alexandre de Moraes. São os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Pessoal, a gente volta daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. O programa está bem legal hoje também. Mas antes, veja o recado do André Andrade, que já está na linha para falar sobre dores pelo corpo que são extremamente chatas. Preste bem atenção no recado dele e a gente volta já já. Eu sentia dor na coluna, dor na ponta dos dedos. Eu não conseguia nem dormir à noite. E tomava tanto remédio e nenhum me valia, sabe? E de repente vi essa propaganda desse remédio, quase um milagre. Eu confesso para vocês que eu falei assim, é mais um para roubar o nosso dinheiro. Mas meu pensamento foi errado. Fiz esse pedido. Ele é para os ossos, é para dor. Olha, eu sentia dor para tudo quanto era lado. Comecei a tomar o comprimido. Aí depois comprei o Ingota. Também, eu tomei os dois juntos, irmã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu não sinto mais nada. Olá, Paulo, é um prazer estarmos aqui para falarmos desse produto espetacular que vem transformando vidas, assim como você acabou de ouvir mais um depoimento de uma pessoa, como que ele falou, né? Foi com a fé, foi com a coragem, não tem decepção. Gente, eu falo para você, é impossível você não ter resultados com Articulark, gente. Esse produto hoje, ele é nomeado como o melhor tratamento ortopédico do Brasil. É o único produto que consegue acabar, eliminar com todas as dores a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, não é coisa que, tá falando porque é o proprietário do produto. Não, nada disso. Esse produto aqui é resultado garantido, gente. Eu também passei na pele o que é sofrer com dor. Há 11 anos atrás eu tive um desgaste no joelho esquerdo, tive uma artrose e uma condromalácia. Tudo o que eu tomava de medicação não dava resultado, até porque medicação é solução paliativa, né? Solução paliativa é aquela solução que dá ali momentânea, né? 2, 3 horas, o efeito passa e a dor volta de novo. E não é isso que quem sofre com dor quer. Quem sofre com dor precisa de algo para acabar com o problema. E o Articulark, ele tem essa função porque ele é um produto que tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e é o único produto no Brasil com ácido hialurônico ortopédico. O que significa isso, gente? Para quem não conhece, o ácido hialurônico ortopédico hoje, ele está substituindo cirurgias, próteses. Por quê, gente? Na cirurgia, você tem um risco do médico, né? Tem o risco de pegar um profissional que não está nos melhores dias. Você tem o risco de pegar, né, um profissional que infelizmente pode deixar você com sequelas. Você tem o pós-operatório e ainda você tem a chance do teu organismo não aceitar a prótese e aí você sofrer pro resto da vida. É por isso que eu falo, se você foi diagnosticado com uma doença pré-existente, uma artrose, uma fibromialgia, hérnias de disco, escoliose, não faça operação antes de tomar o Articulark. Use o Articulark, gente, porque são mais de 1.600 pessoas que estavam com cirurgia marcada, começaram a tomar o Articulark
Clark e não precisou operar. Eu falo isso com certeza porque esse produto aqui, gente, ele tem alta dose de ácido hialurônico ortopédico. Então o ácido hialurônico, ele reconstrói a cartilagem que foi perdida. Ele repõe a massa óssea. Ele não permite que o osso bata no outro osso, evitando assim o atrito e a inflamação causada pelo mesmo. Então, gente, você que está me ouvindo agora, quando você tomar o Articular, que você vai ver que na primeira semana de uso, você vai subir, descer escada, abaixar, levantar, pegar peso, dirigir, trabalhar sem sentir dor nenhuma. É o aliado para aquela pessoa que trabalha bastante. É o aliado para aquela pessoa que sofre muito com o cotidiano, né? Terrível que a gente tem. Nós brasileiros, nós trabalhamos mais do que descansamos. Então é nossa obrigação cuidarmos da nossa saúde, porque sem saúde ninguém sobrevive, né, gente? Sem saúde ninguém trabalha, sem saúde ninguém consegue nem gastar o dinheiro que ganha. Então, se você está sofrendo com muitas dores, joelho, coluna, quadril, você que tem problema no ombro, bursite, torcicolo, você que tem artrite, artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco e não está aguentando mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, já separa um papel, já separa a caneta, porque hoje os 2.000 primeiros telespectadores que ligarem, os 2.000 primeiros ganham 70% de desconto, gente, até 70%, então não perde essa oportunidade. Se você sofre com dor, ligue agora para o 0800 591 4391, 0800 591 4391. Eu vou repetir o telefone, você vai ligar agora, aproveita, gente, porque esse produto aqui vai tirar sua dor rápido. Porque eu falo uma coisa, quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar, quem tem dor não quer ficar passando por nervoso, porque, gente, a pior coisa é você não conseguir trabalhar, ou você trabalha cansado quando chega em casa, ao invés de aproveitar a esposa, o marido, os filhos, você desconta, não consegue dormir, passa a noite em claro, e aí acorda de manhã já estressado, não descansou, gente. Isso tem que acabar. Tome uma atitude, mude a sua vida com Articular. Faça como todo mundo está fazendo e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E atenção, para quem ligar agora, ainda vai receber de presente o nosso kit com 2 pomadas massageadoras. Uma pomada para você usar de dia, uso diurno, ela tem Ora Pronobis, arnica, gengibre, camomila, carqueja. A segunda pomada é para você passar de noite antes de dormir. Ela tem colágeno, magnésio de malato, erva baleeira e ácido hialurônico ortopédico também, viu? Na pomada também. Ou seja, você vai estar tomando as cápsulas com ácido hialurônico e ainda vai estar passando a pomada com o ácido hialurônico. É tratamento de dentro para fora, de fora para dentro, e é por isso que é um produto premium. É um tratamento para acabar com a sua dor. E junto com as pomadas, ainda recebe o relógio inteligente, o tapete para massagem para fazer a melhoria da circulação e recebe também um aparelho de massagem profissional. É isso aí, um massageador profissional para quem ligar agora. E o melhor, recebe tudo isso na porta de casa, pagamento só para o final de setembro. Só para o final de setembro. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Você gosta de cinema? Hollywood é bem legal, não é? Eu adoro cinema. No filme Troia, de 2004, 3 personagens vivem um dilema ocasionado por Paris, vivido pelo ator Orlando Bloom. Ele cria uma situação que coloca em risco todo o reino de seu pai, o rei Priam, na pele de Peter O'Toole. Paris, ou Orlando Bloom, comete um crime horrível contra o clã de Aquiles, personagem vivido por Brad Pitt. Aquiles vai até a porta do castelo onde vive a família de Paris e exige a cabeça dele para que seus soldados não invadam o castelo e acabem com a raça de todo mundo.
de todos que estão ali. Hector, o irmão mais velho de Paris, vivido por Eric Bana, se recusa a entregar o irmão e decide pagar para ver o que acontece. O resultado é trágico. Não só o próprio Hector perde a batalha e a própria vida, como todo o castelo é destruído depois. É impressionante como a vida imita a arte. O que estamos presenciando, no atual momento, é semelhante à Batalha de Troia da ficção antes da derrocada. Diante do que estamos vendo sendo divulgado a conta-gotas pelos jornalistas da Folha de São Paulo e pelo americano Glenn Greenwald, podemos facilmente chegar à conclusão de que esse enredo não vai terminar diferente. A cada dia, vemos uma bomba, uma nova prova incontestável de atos irregulares, de atentado explícito às leis constituídas de um país soberano, ao ponto de nos perguntarmos onde está a diferença entre o que foi acusado da Vaza Jato, em que anularam todos os processos por causa de conversas entre juiz e promotores, e agora as conversas entre os juízes auxiliares do ministro mais polêmico do Supremo. Qual é a diferença? Se no caso da Vaza Jato o juiz Sérgio Moro estaria orientando os promotores como agir, o que dizer do juiz auxiliar Ayrton Vargas, orientando os passos de Eduardo Talhaferro para produzir relatórios contra alvos específicos para que o ministro relator pudesse prejudicar todos mais tarde, depois? A diferença é que desta vez está bem pior. A irregularidade está explícita e assumida pelas partes. Veja. Mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Uou! Isso supostamente foi o que disse o juiz Ayrton Vargas. E em menos de 1% dos 6 gigabytes que prometem sacudir a República Brasileira, ainda tem muita coisa para vir. Imagine o medo dessas pessoas envolvidas. É só uma questão de tempo para que o castelo de Paris também caia. Se fosse apenas uma denúncia, poderiam se inventar narrativas. Mas não. O problema aí é saber o que mais vem pela frente, entendeu? E isso está tirando o sono de muita gente. No caso dos auxiliares de Bolsonaro, como o tenente-coronel Mauro Cid e Felipe Martins, só as delações premiadas deles já serviriam como provas para o argumento de prisão do ex-presidente Bolsonaro. Apenas as declarações deles. Você viu isso exaustivamente na mídia durante todo esse tempo? Essas mesmas declarações que estamos vendo agora dos juízes auxiliares e do funcionário Eduardo Talhaferro já serviriam também perfeitamente como delação em caso de incriminação dos envolvidos, ou não? É verdade que até agora nenhuma mensagem do ministro Alexandre de Moraes apareceu, nem mesmo o nome dele, é verdade. Mas as referências são muitas, como as que queriam arrancar de Mauro Cid e Felipe Martins. Não seria o caso também de prisões preventivas desses juízes em troca de delações premiadas? Obviamente que tudo pode não passar de um mal-entendido, um monte de mentiras de puxa-sacos. Claro, atividades para agradar o chefe, como aconteceu justamente com o ex-presidente Bolsonaro. Sim, pode. E o ministro pode ser totalmente inocente. É possível. Mas será que existe comunicação do ministro com os juízes auxiliares que ainda podem aparecer nessas denúncias que estão sendo feitas? Afinal, são 6 gigabytes de material. Muita coisa inédita ainda. É muita coisa para ser revelada. E se aparecer, vai ficar muito difícil firmar um acordo com o Castelo de Paris, para que todos sejam salvos da ceifa que com certeza virá. Não vai dar. O deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, está indignadíssimo com o que tem acontecido. Afinal de contas, ele é uma das vítimas e tem todo o direito de se indignar. E ele disse em suas redes sociais que não aceita nada menos que a cabeça de Moraes.
O deputado gravou um vídeo convocando a nação brasileira para uma manifestação na Avenida Paulista no dia 7 de setembro. Veja. Há muito tempo a democracia brasileira anda mal das pernas. A gente sabe disso. O que a gente não sabia era apenas como era executada toda essa atrocidade. Depois do vazamento do WhatsApp do Alexandre de Moraes e os seus comparsas, está tudo claro e a gente consegue ver como que é baixo nível o maior escalão do Poder Judiciário brasileiro. E é por isso que eu quero que você, se concorda comigo, de que a gente precisa resgatar nossa liberdade de expressão, que a gente precisa resgatar nossa democracia, resgatar a nossa Constituição, é preciso fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. E aqui é o meu convite para no dia da independência do Brasil, 7 de setembro, nós estarmos juntos na Avenida Paulista a partir das 2 horas da tarde. Eu não quero saber o que você pensa sobre vários outros assuntos. Eu só quero resgatar a democracia brasileira. Te vejo na Avenida Paulista e, se for preciso, a gente vai fazer manifestação também em Belo Horizonte, porque a gente sabe que o Rodrigo Pacheco tem a obrigação moral, o dever constitucional de abrir este pedido de impeachment, que, se Deus quiser, será o mais popular de toda a história do Brasil. Inclusive, aproveito para te pedir para assinar a petição eletrônica que tem circulado, para que a gente faça desse pedido de impeachment o mais robusto possível. 7 de setembro, 2 horas da tarde, na Avenida Paulista, a gente se vê lá pelo Brasil. Essa tem tudo para ser a maior manifestação que o Brasil já viu nos últimos tempos. Deve lotar na Avenida Paulista mais do que foi aquele chamado do dia 25 de fevereiro. Sim, vai ser gigante e muito maior. Vai servir até para medir a força da esquerda brasileira. Se ninguém aparecer, é porque os apoiadores do governo Lula são maioria mesmo. Mas, se lotar, como tudo indica que vai acontecer, não vai haver mais dúvida que o Brasil não aguenta o sistema de governo que está aí. A resposta, até da mídia consociada, é de abandono do barco. Ninguém quer ser puxado para o fundo, como um Titanic à deriva. Até quem esteve envolvido nesse escândalo resolveu colocar a boca no trombone para ver se escapa dos estilhaços, como foi o caso do ex-deputado Alexandre Frota. Ele se revelou um perfeito X9, dedurando seus colegas de trabalho em favor das ações do ministro relator. Ele confessou o que fez no podcast Pode Falar. Veja o que ele disse. Eu me sinto assim um privilegiado de ter iniciado o processo junto com Alexandre de Moraes, que me chamou para a força-tarefa do STF, e a partir da minha investigação, a partir do meu depoimento para o Alexandre de Moraes, a casa caiu para o gabinete do ódio, a casa caiu para a milícia digital, porque foi a partir daí, com muito trabalho, que nós quebramos os sigilos telefônicos de dentro da Câmara, inclusive, com ordem judicial, e pegamos deputados, secretários, funcionários trabalhando no gabinete do ódio, trabalhando na milícia digital. Foi a partir dali, né, e depois todo o processo que nós fizemos, a Câmara não teve até hoje o discernimento, o bom senso de deixar a nossa relatora, Lídice da Mata, apresentar o final. Porque se ela apresenta o final, eu te falo que muita gente já está na cadeia agora. E a Câmara não deixou o seu Pacheco, o presidente do Senado, não deixou apresentar o relatório final da CPMI das fake news, porque vai massacrar muita gente. Uau! O cara agiu como um infiltrado do ministro para dedurar os parlamentares bolsonaristas para que esses fossem perseguidos pelos inquéritos denunciados hoje pela Folha de São Paulo? Foi isso mesmo? Aí,
O cara viu que o bicho está pegando e logo que o nome dele apareceu, resolveu dizer que foi procurado pelo ministro Alexandre de Moraes? Ou seja, passou qualquer culpa para o ministro tentando se livrar da situação. Disse que foi procurado. E por que Alexandre Frota topou fazer parte disso tudo? E por que o ministro teria ido atrás dele? Veja que são muitas acusações. Seria maravilhoso se o ministro topasse conversar com a gente só um pouquinho sobre o assunto, mas, infelizmente, ele não está mencionando nada com ninguém. Então, cabe à mídia, como um todo, apenas analisar o ocorrido. Mas o ex-deputado Alexandre Frota, espionando os seus colegas de trabalho, de casa no Congresso Nacional e fornecendo material para que supostamente o ministro montasse processos irregulares contra os alvos investigados, foi uma sacanagem. Sim, foi. Muita sacanagem. E dependendo do curso que tudo vai tomar, ele também terá sua parcela de responsabilidade nisso, ou se terá. Esses alvos continuam parlamentares. Ele, Alexandre Frota, não. Mas o que tem mostrado essas denúncias até agora? Se forem verdades, o Brasil está a caminho de uma tirania, o que é pior do que uma ditadura. Analise a situação. Alexandre Frota sendo procurado para entregar parlamentares bolsonaristas, processos, inclusive de cassação com buscas e apreensões dentro de gabinetes no Congresso Nacional, e o presidente da Corte dizendo o seguinte: veja, nós estamos criando um futuro novo e enfrentando a desigualdade racial, de modo que eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Uou! Uou de novo. Para qualquer um, pode ser fácil uma interpretação de que havia um alinhamento das ideias. E que ainda há, com base no que está sendo divulgado agora, um grupo com um único objetivo: derrotar o bolsonarismo. Isso é politicagem? É ideologia? Mas o judiciário não poderia fazer parte disso, poderia? Daqui a pouco nós vamos conversar com um advogado especialista em direito digital, Dr. André Marcília. Ele conhece muito bem desse setor e vai nos ajudar a entender melhor sobre o que está acontecendo no Brasil atualmente. Mas antes, nós temos de dar o recado de nosso apoiador. Para quem sofre de problemas de saúde sexual, a Tata Onofre tem a solução. Veja aí que daqui a pouco a gente volta com o Dr. Marcília. Até já! Muito obrigada pelo carinho e olha, eu tô aqui para falar de coisa boa, viu? Quando eu entro aqui é para falar sobre o nosso relacionamento. Nem só de trabalho vive o homem, né, Paula? A gente trabalha tanto, cuida da casa, da família, mas aí o relacionamento, o cansaço, a ansiedade, o desânimo, isso vai tomando conta e quando a gente percebe, o relacionamento virou aquela coisa de melhor amigo, cada um pro lado, a briga tomando espaço e aí que entra o Max Viril Premium. É o famoso salva relacionamento porque é um tratamento potente, de alta performance para o homem e de todas as idades, viu? Você que sofre com ejaculação precoce, falta de desejo ou problemas na ereção, grava bem esse nome. Max Viril Premium é tão forte, tão concentrado, que o tratamento é a cada 3 dias. E o que ele faz na prática? A primeira coisa, ele vai tratar o cansaço crônico. Ele traz uma explosão de vitalidade para você. Então você já acorda diferente porque ele traz uma dose extra de energia, mais concentração, muito mais disposição. Para você que gosta de uma academia ou exercício, acorda cedo, é diferente com o Max Viril Premium. E o outro ponto importante, lógico, é a parte sexual. Tem coisa que eu sempre falo que não dá para resolver na força de vontade. Então, ejaculação precoce, por exemplo, é um constrangimento. Quando você toma o Max Viril Premium, ele já atua num neurotransmissor, Paulo, para diminuir a ansiedade e a hipersensibilidade. Isso aumenta a resistência. O seu tempo de ação é mais longo. Ao invés de 20
20, 30 minutos, você consegue namorar por mais tempo sem falhar. Além disso, ele regula a testosterona, melhora todo o fluxo sanguíneo masculino, dilata as veias, dá sensação de volume e aumenta a potência em 10 vezes mais. Olha que sucesso! Já anota o telefone 0800 323 0090. Anota aí, 0800 323 0090. Você que está acompanhando aqui o programa, eu desafio você mudar o seu conhecimento. Às vezes a gente acha que não precisa de algo até conhecer. E o Max Viril Premium, ele tem efeito em 30 minutos antes da relação. Ele é o estimulante mais rápido e mais potente do Brasil. E o principal, é natural. Não atrapalha a sua medicação, não possui nenhum efeito colateral. Então vale a pena você conhecer. Você tem mais potência. Ele aumenta o desejo, o apetite sexual. Para você que não sente mais aquela vontade, você vai trazer aquela explosão de vitalidade, né? Aquele apetite sexual, aquela eletricidade sexual para o seu relacionamento. E o principal de tudo isso, você vai perceber a diferença logo no primeiro dia. Então faz o seguinte, invista em você. A gente às vezes gasta com tanta coisa que não precisa, e quando se trata da nossa saúde, a gente fica com vergonha, fica com receio. Max Viril Premium é um tratamento de alta performance para você, homem, e não possui nenhuma contraindicação, ao contrário, ele tem as principais vitaminas que vão trazer mais desempenho, mais potência para você, mais energia, também ajuda na produção de ocitocina, serotonina, todos os hormônios do bem-estar, para reduzir a ansiedade, para trazer de volta essa conexão entre o casal. Você que é esposa, liga também. Se o maridão é mais tímido, a gente já cuida de tudo, não é? Então pega o telefone e liga agora, 0800 323 0090. 0800 323 0090. Paulo, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou liberar para quem é telespectador, para quem está acompanhando o programa, 70% de desconto. Ou seja, você vai investir somente 30%. Olha só, olha que desconto especial. E são 2 presentes para você que ligar agora. Se você falar que está acompanhando aqui o programa, pedir o Max Viril Premium agora, você vai levar o smartwatch top de linha, aquele que monitora os batimentos cardíacos, que tem um monte de função, E o principal, vai também AirDots, aquele fone sem fio Bluetooth. Então vai o smartwatch, fone sem fio Bluetooth, 70% de desconto, frete grátis, facilidade no pagamento. Só falta você tomar uma atitude. Max Viril Premium é o famoso salva relacionamento. Anota aí, 0800 323 0090. Não tem idade. Pode ligar agora, hein? 0800 323 0090, Paulo. Tá certo, Tatá. Muito obrigado. Até a próxima. As denúncias envolvendo os integrantes das mais altas cortes brasileiras estão levando o país a uma loucura de insegurança jurídica. A mais recente, publicada pelo jornal A Folha de São Paulo, mostra que a tropa de choque do TSE e do Supremo miravam qualquer um que estivesse em desacordo com as ideias do ministro relator. Ou seja, a democracia, onde se discute ideias, é extremamente relativa nesse caso. O que vale, pelo que foi publicado, é a vontade de um homem só contra todos. Os documentos apresentados desmontam a narrativa de que os alvos não eram específicos, quando pessoas comuns passaram a ser investigadas porque simplesmente fizeram um protesto em Nova York nos dias 14 e 15 de novembro de 2022, ou seja, bem depois do fim das eleições. E pessoas que não tinham e ainda não têm foro privilegiado. Os convidados naquele evento organizado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, ficaram irritados com as provocações democráticas dos manifestantes. Sim, democráticas, tanto que nem a polícia americana interferiu por se tratar de uma manifestação de opinião pública. Isso não é crime nos Estados Unidos e nem deveria ser no Brasil também. Mas não foi isso que os ministros acharam. E acabaram, como se viu, metendo os pés entre as mãos. Para tudo tem de haver um limite. Esse limite, ao que parece, foi ultrapassado e a conta está chegando. Para entendermos mais sobre o que pode ter sido uma ação irregular das cortes em questão, é que nós estamos recebendo hoje o especialista em direito digital, Dr. André Marcília.
Olá, doutor Marcília, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco no nosso programa de hoje. O que teve de errado nesse episódio de envolvimento dos manifestantes de Nova York, no processo em que o ministro Alexandre de Moraes é o relator e está sendo divulgado agora pelo jornal A Folha de São Paulo? O que teve de errado nessa situação? Boa tarde, Paulo. Cumprimento você, toda a audiência. Olha, o difícil é dizer o que teve de certo. O que teve de errado é abundante, infelizmente, porque é curioso até as pessoas que defendem a atuação da corte, elas não defendem no sentido de dizer, não, estava tudo certo. Apenas mínimas pessoas têm coragem de dizer isso. A maior parte delas dizem, não, estava errado, mas era um erro irrelevante, era um erro menor, era um erro apenas de rito, de formalismo, e não é verdade. O erro, não, se fosse apenas de rito e formalismo, já era suficientemente problemático, porque os ritos justamente servem para que as decisões de um apenas não sejam passíveis de se tornar arbitrárias. O rito é construído pela coletividade e blinda a possibilidade de que um passe por cima dessa coletividade. Mas a gente está falando aqui de investigações que têm um conteúdo, que essa informalidade foi utilizada para se chegar a uma finalidade de investigações com conteúdos muito mais problemáticos do que qualquer questão de rito, do que qualquer questão formal. Nós temos diante de nós investigações que foram claramente, claro, enfim, tendo aqui essas mensagens todas expostas por verdadeiras, só fazendo essa ressalva, isso tudo comprovado, nós temos aqui algo diante de nós muito grave. São investigações que foram direcionadas, investigações que escolheram alvos, investigações que diziam use a criatividade para criar relatórios sobre determinados veículos, e não só, mas procure esse veículo e outros veículos deste estilo. Então não se está falando de ilicitude, está se falando de estilo jornalístico, ou seja, uma clara perseguição a quem é crítico da corte, a quem é crítico do establishment, a quem é crítico do governo. Isso não é possível de se acontecer dentro de uma Suprema Corte. Fora que, enfim, diante de nós ainda tivemos ofensas, grosserias, enfim, fatos muito pouco republicanos expostos naquelas mensagens. Então, claramente elas foram direcionadas, claramente essas investigações violaram toda e qualquer imparcialidade, que não apenas é desejável, como é imperativa a toda e qualquer investigação para que ela não se torne nula, como, entendo eu, são todas essas investigações que envolveram os retratados nessas mensagens expostas pela Folha de São Paulo nos últimos dias. Agora, entendendo, como o senhor disse aí, como se tudo isso fosse verdade, ficou comprovado que, se for verdade mesmo, que o poder de polícia do TSE foi além do permitido. Mas vamos tentar esclarecer essa questão. Até onde vai o poder de polícia do tribunal? E quando termina? Pois é, o poder de polícia do TSE é uma questão prática. A Justiça Eleitoral, ela funciona num período específico, deveria ser assim. Na prática, a nossa Justiça Eleitoral se tornou contínua, é uma justiça perpétua. Tanto que hoje você tem casos sendo julgados da eleição anterior e na eleição seguinte nós teremos dessa. É assim, infelizmente. Mas a ideia da Justiça Eleitoral é que ela funcionasse num período, apenas num período, e de forma muito dinâmica. E justamente pelo dinamismo é que haveria a possibilidade de que ela própria policiasse, digamos assim, de alguma forma, as eleições. Isso significa que ela poderia investigar, isso significa que ela poderia ir atrás, ela não apenas, a justiça seria passiva, como em geral é ou deveria ser a justiça de uma forma geral. O que acontece, no entanto, na prática, é que esse poder de polícia não significa, primeiro, ilimitado, não significa um poder eterno, não significa um poder de fazer o que você quiser. Não é porque você tem poder de polícia que você pode agir como se estivesse na sala da sua casa. O poder de polícia é tão regulado quanto a qualquer outra coisa dentro do Estado. Curiosamente, as pessoas que defendem esse poder de polícia ilimitado são aquelas que, quando a polícia, por exemplo, cumpre mandado com o pé na porta, entra nas casas das pessoas sem
toda a regularidade, acham aquilo um absurdo, acham que, enfim, os direitos humanos deveriam respeitar, e etc, etc. Mas agora, quando o poder de polícia é do TSE, aí não. Aí ele pode ser ilimitado, aí ele pode fazer o que ele bem entender. Quer dizer, é uma óbvia contradição. Não, ele é limitado, ele é específico, ele tem de ser voltado a questões eleitorais e ele precisa ser, sobretudo, Paulo, autônomo, independente. Qual é a autonomia ou independência de um poder de polícia do TSE que diz para o seu assessor usar a criatividade? Senão o ministro vai ficar zangado. Como é que a gente pode pensar que existe autonomia ou isenção numa investigação feita por um tribunal ou pelo poder de polícia do tribunal, se eles estão claramente ali amando de alguém e amando da subjetividade de alguém? Olha, vai atrás dessa pessoa que o ministro implicou, senão quando ele implica, olha, é uma tragédia. Isso é um absurdo. Quer dizer, as investigações, mesmo com poder de polícia, precisam ter uma imparcialidade e uma autonomia e é necessária a qualquer coisa que o Estado faça, inclusive no uso do poder de polícia. Isso que nós estamos vendo sendo divulgado, né, é inevitável a gente não fazer, ou a gente fazer uma comparação com o que ocorreu na Vaza Jato, onde o ex-juiz Sérgio Moro orientava os promotores como deviam agir. Não seria esse o mesmo caso que está acontecendo agora, dos juízes auxiliares orientando o funcionário do TSE como elaborar os relatórios para depois perseguir os alvos? Na sua opinião, como jurista, o senhor não acredita que seria a mesma coisa? A gente tem aqui uma premissa, né, de que os juízes, de alguma forma, saem da sua posição de recolhimento e passam a interagir, seja com seus assessores, seja com as partes, como o Ministério Público. Tem uma semelhança nesse sentido. Mas a consequência é muito diferente, Paulo, porque veja só, na Vaza Jato ou na Lava Jato, as mensagens trocadas entre o juiz Moro e o Ministério Público, elas foram referendadas depois pela segunda instância. Não houve conversa entre Ministério Público e segunda instância e as decisões foram mantidas. Não houve conversa entre com o STF, o próprio STF referendou depois as decisões da Lava Jato. O STJ também, né? O STJ também. E com esses tribunais ninguém conversou. Então as conversas, as interações havidas entre Ministério Público e juiz Moro, me parece que não levaram a decisão não foi, não se chegou a determinada decisão por conta das conversas. Aqui nesse caso da Vaza Toga, como assim tem sido chamado esse episódio, é totalmente diferente. Aqui a interação é determinante para a conclusão que se chega. Então, busque-se, ao se referir, por exemplo, ao Aldo Santos, esse idiota, ou, quer dizer, coisas assim, ou busque o jagunço, se a gente pudesse pegar um jagunço, como é que isso não pode ser enviesado? Como é que essas investigações não têm algum tipo de imparcialidade necessária para que depois o julgamento seja feito de forma a não ser determinante a maneira de se fazer. Então, é óbvio que esses relatórios passam a ser totalmente parciais e, como eles foram feitos é isso que tudo indica, amando do ministro, claro, o julgamento decorrente desses relatórios também é enviesado, porque essas pessoas estão fazendo as investigações nesses termos, com essa sanha, vamos dizer assim, vendo o outro como um inimigo, xingando e etc. Essa maneira de fazer dos assessores é, inclusive, percebida como algo que vem de cima para baixo. Então, claro que aquilo que é feito pelos assessores depois é referendado pelo ministro no julgamento. Então, nós temos aqui é decisivo, é absolutamente determinante a forma como é feita para a conclusão a que o ministro depois chega nos seus julgamentos. E outra, ninguém vai recorrer disso, porque não tem a quem recorrer. Então a gente não tem a segunda instância e a terceira, porque já se começa na última instância. Então essa diferença parece básica para o fazer justo, para o fazer-se justiça, para a obtenção do justo, é absolutamente decisiva. Uma e outra situação tem de se perceber que não são semelhantes. Mas tem um ponto, Paulo, que eu acho que vale ainda a gente explorar
a respeito até da semelhança da Vaza Jato com a Lava Jato, e mesmo antes desses episódios, e que a gente precisa aprender no Brasil, que é não colocar as pessoas acima das instituições. A gente tem isso desde Joaquim Barbosa no Mensalão, depois veio o juiz Moro na Lava Jato, e agora a gente tem o ministro Moraes nessa vaza-toga. Precisamos construir uma nação em que os homens não estejam acima das instituições, porque senão a gente sempre cai numa armadilha que é depender da possível arbitrariedade deles. Se eles forem bons homens, teremos bons resultados. Se eles forem maus homens, maus resultados. Isso é muito ruim para uma nação. Bom, muito bem, isso cabe à pergunta que eu vou lhe fazer agora. É certo que o direito é interpretativo, mas isso também não significa que um magistrado pode passar por cima da lei, fazer qualquer coisa. Se assaltar um banco é crime, como a gente já estava conversando um pouco antes aqui, para um cidadão comum, não pode depender da interpretação jurídica se ele for assaltado por um jurista, por exemplo. Ou seja, cometeu crime do mesmo jeito. E isso tem a ver com o que o senhor está acabando de dizer, colocar as pessoas acima das instituições, porque ele pode cometer um crime e dizer que interpretou a lei desse jeito. Está correto esse raciocínio? A lei, ela sempre permite interpretação, mas a gente não pode, em nome da interpretação, jogar fora a lei, porque aí fica só a interpretação. Então tem gente que acha que porque é interpretativo o direito, pode qualquer coisa. Então eu interpreto da minha cabeça, jogo fora toda e qualquer lei, e aí fica só você. E aí, óbvio que isso não é válido. Para você, por exemplo, pensar a respeito da liberdade de expressão, como é que a gente coloca isso nessa discussão? A nossa Constituição diz que a liberdade de expressão é, no Brasil, ampla, vedado apenas o anonimato. Ou seja, se você não se você se apresenta, se você assina o que você diz e fala, então pronto, a liberdade de expressão sua é plena e acabou, você só não pode cometer crimes com ela. E os crimes, como você disse, são claros: calúnia, injúria, difamação, tá lá na lei, acabou. Não tem conversa. Se você não os cometer, ponto final. Fake news não tá na lei, não tem papo, não é crime. Discurso de ódio não tem papo, não é crime. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Está errado. É um conceito errado. Liberdade de expressão pode sim ser liberdade de agressão, porque a minha fala pode conter até um conteúdo ou uma forma agressiva, isso fazer parte do jogo. A maneira com que eu falo, por exemplo, pode ter mais raiva do que a que você fala, e nem por isso um é mais lícito que o outro. Então, a gente vai criando, a partir da interpretação, distorções da lei, e isso é totalmente inviável, inconciliável com uma democracia. Nós precisamos ter juízes que interpretam a Constituição, mas isso é inevitável, mas esses juízes que fazem essa interpretação precisam respeitar a Constituição. Não podem interpretar a Constituição de acordo com a sua cabeça, jogá-la fora e querer fazer com que essa visão deles, particular de mundo, seja recebida por nós goela abaixo. Até mesmo com a tonalidade, como o senhor está dizendo aí, empregada numa resposta, pode ser considerado como discurso de ódio. Ou seja, o que vai ser o discurso de ódio? Seria a tonalidade? Quer dizer, então, que se alguém passa a xingar alguém sorrindo, já não seria um discurso de ódio? E como é que o senhor está vendo essa movimentação do Supremo nesse exato momento, que volta a discutir a responsabilidade das empresas de comunicação pelo o que o entrevistado diz? Ou seja, parece muito estranho isso, não? Pois é, até pegando o seu último gancho, a questão do ódio, né? O que parece é que nós queremos criar, sobretudo nas redes sociais, um mundo fantasioso. Eu costumo dizer a liberdade de expressão dos Teletubbies, dos ursinhos carinhosos, né? Algo assim. Porque a gente sabe que no mundo tem ódio, a gente sabe que no mundo tem mentira, a gente sabe que o mundo é feito de violência, mas aí nas redes sociais não. Aí a gente quer que tudo seja rosa e edulcorado. Isso não existe. A gente precisa entender que redes sociais refletem a realidade, não refletem um mundo idealizado. Isso parece muito aqueles pais, né? Tem muitos pais que falam assim: os meus filhos precisam parar de usar celular. Aí você vai olhar o pai, ele está usando celular. Então, se você, não é? Se você quer que o seu filho não use, passe primeiro a fazer
a você não usar, a dar o exemplo. Se você quer que as redes sociais sejam menos violentas, então batalhe para que o mundo seja menos violento. Faça políticas públicas, cobre dos governos para que o mundo seja menos violento. Mas não, as pessoas querem começar pelas redes sociais. E querem, óbvio, tem muito governo, muita autoridade que acha isso ótimo, porque percebe que controle de redes sociais é uma espécie de moeda política, e isso é absolutamente lamentável. E tem a ver com a sua segunda questão, que é o nosso tribunal querendo regular as redes sociais. Todo mundo quer regular o dia inteiro e a todo tempo as redes sociais. E quando isso acontece por quê? Por um desejo de controle. É óbvio que é um desejo de controle, porque a nossa regulação, Paulo, ela é diferente das regulações europeias e dos países civilizados que a gente encontra por aí. Ela não busca transparência. A regulação que busca transparência de como, por exemplo, os conteúdos são distribuídos pelas plataformas é uma regulação interessante. Mas não é isso que tem aqui. O PL 2630, chamado das fake news ou da censura, ele é um PL claramente que busca o controle dos conteúdos, permite e exige que as plataformas contenham os discursos dos outros, de acordo com a sua própria cabeça, com a sua própria subjetividade, porque desinformação, fake news, discurso do ódio, tudo que deve ser contido, não está na legislação. Então como é que você vai interpretar um negócio que nem na legislação está? Os nossos juízes já têm dificuldade de entender o que está na legislação. Imagina o que não está. Claramente é uma regulação para controle. E o nosso tribunal, ao invés de deixar esse debate com o legislativo, ele quer puxar para ele fazer a tarefa do legislativo, dizendo que, em nome da democracia, em nome de, enfim, termos a necessidade de promover o bem, etc., etc., discursos falaciosos, a meu ver. Doutor, sabe por que o mundo ele é perfeito? Porque ele não é para mim do jeito que ele é para o senhor. Obviamente que nós temos que ter um conjunto de leis que seja um conjunto que seja bom para todo mundo, ou seja, você precisa organizar uma sociedade. Mas a beleza do mundo é que ele é diferente para o senhor do que é para mim. E o que parece agora é que nós temos uma pessoa querendo impor o mundo do jeito que ela quer. Essa pessoa quer que o mundo seja para todo mundo do jeito que ela quer. Ontem nós entrevistamos aqui o senador Eduardo Girão e ele disse que chegamos, agora no Brasil, a um ponto determinante. O Brasil agora passa a ser de um jeito ou de outro, mas ser o que era antes será impossível. Ou seja, ou nós passamos para uma democracia reconhecida mundialmente como plena, ou passamos para um regime de tirania ditatorial. O que o senhor acha disso? Eu acho que o senador tem razão. Se você me permite uma analogia, talvez até um pouco vulgar, mas é mais ou menos como a pessoa que descobre que a mulher ou o marido está saindo com outro, e aí ele fica naquele momento em que ele tem que tomar a decisão. Bom, e aí? Agora, se eu seguir no casamento, eu sigo sabendo que essa é a minha condição, mas eu não posso mais fingir que isso não existe. Então a gente está nesse momento, ou a gente assume e fica no casamento, ou a gente separa, se divorcia. Mas não tem como esconder que nós vivemos um momento absolutamente autoritário no país. O país sempre foi autoritário. O Brasil nunca deixou de ser autoritário, isso é uma marca cultural nossa. É uma república muito pouco democrática, sempre foi. Mas nós estamos agora num lugar muito desconfortável, que é de termos... Veja, vamos pensar, por exemplo, no período da ditadura. No período da ditadura, nós tínhamos ali a censura vinda do executivo, e esse executivo mudava. Então, o governo, por incrível que pareça, mudava. Depois de um tempo vinha outro, e assim por diante. Agora não, nós temos juízes que vão ficar lá até os 75 anos. E eles estão... o nosso eles autoritarismo... Estão novinhos ainda. Eles estão novinhos, e eles vão ficar lá até os 75 anos, sem possibilidade de que, enfim, eles se alternem ou de que eles passem a ver o mundo de uma forma diferente, porque estão inebriados com o poder. Então como é que faz? Como é que a gente resolve essa situação? Não tem mudança, não tem alteração. Por isso que eu acho que é muito importante o papel do Congresso nesse momento. Não apenas
no que se está dizendo, de buscar-se impeachment e etc., mas tem um papel do Congresso de mostrar indignação e de buscar fazer projetos que consigam conter o poder do judiciário para que o poder do legislativo possa se equilibrar. Então, por exemplo, projeto que pregue mandato fixo de ministro do STF, ou projetos que recuem o foro privilegiado, relativizem o foro privilegiado, que hoje faz com que todos os congressistas de alguma forma estejam ou possam estar na mão dos ministros do STF. Então, algumas medidas precisam ser feitas para conter um pouco essa sanha de poder do judiciário, para que o próprio legislativo consiga controlar os eventuais abusos que surjam. Senão, realmente, a gente tem um poder totalmente sem direção. A gente tem um poder judiciário muito acima, exercendo um poder muito acima de todos os outros, eternos, são ministros eternos, e estamos sabendo que isso está acontecendo e vamos nos conformar. Bom, então aí realmente a República acabou. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. O nosso papo está muito legal e eu vou pedir ao senhor que fique por aí, que daqui a pouquinho nós temos um outro comentarista que vai se juntar a gente. É bem rapidinho, é só um minutinho. E agora nós vamos para mais um recado de nosso apoiador, é para quem tem problemas de alto índice glicêmico no sangue. Veja aí. Eu sugiro que você pare o que está fazendo neste momento para prestar atenção neste assunto que é muito importante. O mal que o açúcar faz ao seu organismo. Isso mesmo, o consumo excessivo de açúcar é o mal da atualidade. O excesso de produtos industrializados tem sido associado a um aumento significativo nos casos de diabetes em todo o mundo. Esses produtos muitas vezes contêm altos níveis de açúcar, gorduras saturadas, sal e aditivos químicos. O consumo excessivo de açúcar tem sido fortemente ligado ao desenvolvimento da diabetes tipo 2. Produtos industrializados, como refrigerantes, doces, bolos, biscoitos e alimentos processados são ricos em açúcares adicionados, o que pode levar a picos de glicose no sangue e, ao longo do tempo, a resistência à insulina. E é por isso que estamos aqui, para falar sobre diabetes. E eu sei que é um assunto do seu interesse, pois se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido próximo a você está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. E sabe por que eu posso afirmar isso com toda certeza? Porque os dados nos mostram isso. No Brasil, 10% da população sofre com o diabetes. Então, 1 a cada 10 pessoas sofre com essa doença. O Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Ou seja, esse é um mal que nos acomete ou, no mínimo, está acontecendo com algum familiar ou amigo seu. Mas as complicações da diabetes normalmente surgem quando o tratamento não é feito corretamente e quando não se tem o controle dos níveis de açúcar. O açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos, podendo ter como resultado a hipo ou hiperglicemia, alterações renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecção e dificuldade para cicatrizar ferida. Não é brincadeira, gente. E a diabetes é uma doença crônica, na qual o corpo não produz insulina, ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes incluem obesidade, sedentarismo, má alimentação e até predisposição genética. No entanto, as complicações da diabetes podem ser facilmente evitadas com o controle do açúcar no sangue ao longo do dia, prática de atividade física de forma regular, alimentação saudável e equilibrada. Benglico foi pensado para auxiliar a melhora da sua qualidade de vida e a de quem sofre com esse mal. Vamos conversar um pouquinho sobre ele? No Benglico, você vai encontrar ativos naturais que foram rigorosamente selecionados para atuarem em conjunto na ajuda do controle e prevenção à diabetes. Eu estou falando de ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo.
Esses ativos vão trabalhar em sinergia para ajudar a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone e liga para o número que está aparecendo aí na sua tela e aproveite para tirar todas as suas dúvidas sobre o produto. Ligue agora mesmo para 0800 552 4400. Compre com o seu cartão de crédito em até 12 vezes, sem juros, e ganhe um presente especial. A Brasil Vida entrega para todo o Brasil com frete grátis. E enquanto você já está aí com o seu telefone na mão, eu vou te contar um pouquinho sobre os componentes naturais da nossa fórmula. O jambolão e a berinjela ajudam a manter a glicose sob controle, oferecendo uma camada extra de proteção, controlando os níveis de glicose no sangue. O magnésio e o picolinato de cromo também ajudam no controle da insulina, ajudando a emagrecer e fornecendo energia ao nosso corpo. São suplementos essenciais para o organismo no tratamento de diabetes, obesidade, colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 4400. Compre com o seu cartão de crédito em até 12 vezes, sem juros, e ganhe um presente especial. A Brasil Vida entrega para todo o Brasil com frete grátis. Ligue para o telefone que está na sua tela. A ligação é grátis. O Benglico é a sua escolha inteligente para ajudar no controle do açúcar no sangue. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. E já estamos de volta com o nosso programa de análises. O bicho está pegando para todo lado. E estamos conversando com o advogado André Marcília, especialista em direito digital. E a partir de agora, desse exato momento, se junta a nós o professor Alfredo Bessoff, diretamente da Europa. Seja bem-vindo, Alfredo, e doutor Marcília. Agora há pouco a gente estava falando justamente das autoridades que estão comandando o país, principalmente do Poder Judiciário. Mas o senhor não acha que o problema, para que o Congresso, o Poder Legislativo, consiga equilibrar isso, está na cadeira da presidência do Senado? Doutor Marcília, com o senhor... É para mim essa. Desculpa, daqui a pouco eu passo para o Alfredo, né? O senhor não acha que o problema está aí na cadeira da presidência do Senado? Olha, com certeza esse é um dos problemas, mas não é o único. Infelizmente, o Brasil ele tem esse formato democrático, em que, por exemplo, você tem... vamos pensar no pedido de impeachment, né? Então, o impeachment ele é feito pela população, o abaixo-assinado, etc. Um parlamentar leva isso ao Congresso, o Senado tem a prerrogativa, pelo artigo 52 da Constituição, de dar seguimento ao pedido, mas a vontade subjetiva e individual, por exemplo, do Pacheco, é possível de barrar o pedido, um pedido que represente toda uma coletividade. Então tem um formato que é muito ruim, é feito de uma forma muito equivocada, mas é assim, infelizmente, que a nossa Constituição determina. Então o que precisa, não adianta a gente olhar para essas figuras individuais e lamentá-las ou lamentar que elas estejam ocupando ou possam barrar esse tipo de vontade coletiva. O que precisa haver é uma construção de coletividade contrária a esse poder individual dentro do próprio Congresso, né? Então, eu vejo com certa preocupação que isso não acontece, não na cadeira da presidência, mas não acontece dentro das galerias do Congresso. Nós não vemos, por exemplo, parlamentares que coletivamente mostrem uma vontade de construir algo diferente ou de levar adiante o pleito da população. O que a gente vê é alguns parlamentares individualmente se manifestando, e alguns deles de forma muito contundente e muito importante, mas eles não representam nem a coletividade, nem às vezes o seu próprio partido, e isso faz com que não exista nenhuma pressão também a ser feita a essas figuras individuais que ocupam essas cadeiras e que barram a vontade coletiva. Alfredo Bessoff, daqui a pouco o doutor Marcília, o Alfredo Bessoff também vai lhe fazer uma pergunta, mas eu queria ouvir a opinião do Alfredo a respeito disso. Você acha que tudo poderia ser resolvido, Alfredo, com a saída, a substituição, vamos dizer assim, de Rodrigo Pacheco? Botar quem?
Essa é a questão. Alcolumbre, hoje quem define a presidência do Senado é o sistema. O Alcolumbre já foi escolhido como o homem de confiança do STF. Mas eu agradeço muito ao doutor André Marcília pela aula, pela explanação, pela sensibilidade, a ponderação que muitas vezes nós, que sofremos na pele o tacão do arbítrio, muitas vezes nós não conseguimos ter essa serenidade dessa forma. Mas vamos lá. A questão da justiça eleitoral no Brasil, além de ser, na minha opinião, doutor André, algo muito estapafúrdio, ela tem um problema sério. 3 ministros do TSE são ministros do STF. Ou seja, a pessoa já sai de um colégio com 3 votos contra. É uma situação, a composição do TSE é a primeira grande questão. E essa é uma questão muito séria que nós precisamos entender que esse processo, ele precisa ser resolvido. A questão outra que o professor colocou agora há pouco e que para mim é importante, nós temos que parar de ter esse fetiche por PEC. O parlamentar brasileiro tem um fetiche por PEC. Paulo e André, olha, eu apresentei uma PEC, eu fiz a PEC. Bom, se houvesse vontade política, se houvesse decisão política, nós teríamos uma alteração no regimento interno. Para mudar o rito de aceitação, não precisa ser uma PEC, basta mudar o regimento interno. Mas por que eles não fazem isso? Porque não há consenso político, porque a política no Brasil, meu caríssimo Paulo, ela é um jogo matemático, o que eu ganho, o que eu perco, qual é o saldo final. Esse é o problema que a gente vê. O professor André também apontou algo que a gente sente quando o governo, quando a mídia, quando o sistema como um todo quer iludir o povo dizendo que quer trazer o modelo de regulação da Europa. Ah, se fosse o modelo de regulação da Europa, seria um benefício. Sejamos francos. O grande problema é que no Brasil eles não querem controlar as redes sociais. No Brasil eles querem controlar as pessoas. No Brasil, Paulo e professor André, doutor André, ninguém está preocupado com a mentira. O que preocupa eles é apenas e tão somente a liberdade. E da mesma forma como houve a... Fala, doutor Paulo. Não, pode, conclua, que eu já vou... Da mesma forma como eles abordam essa questão genérica lá dos Estados Unidos, houve perseguição ao André Kuntz no Reino Unido e lá na sede do Parlamento Europeu. Mas eu queria fazer uma pergunta para o professor André Marcília, quem eu acompanho nos jornais e nas suas participações em outros canais. Como sair desse imbróglio, professor? Esperar o Trump se eleger e chamar o Elon Musk para ser seu assessor? Esperar o passarinho? Esperar o Papai Noel? Afinal de contas, o que fazer? Essa é a questão de $1 milhão, né? Olha, o que fazer, a gente não tem, óbvio, uma resposta única. Mas uma coisa eu tenho certeza. A resposta boa não é de cima para baixo, a resposta boa é de baixo para cima. Nós não vamos conseguir resolver esse país se não for pela mudança, alteração na cultura que a gente tem a respeito do que é, por exemplo, liberdade de expressão. Não tem como. E outra, nós precisamos entender que quem é quem nessa república. Então, quem diz uma coisa hoje e quem diz outra coisa amanhã, é alguém que a gente tem que parar de ouvir. A gente tem que parar de entender que as pessoas defendem hoje a liberdade, amanhã atacam,
não é um defensor da liberdade. E aí essa pessoa tem de parar de ser ouvida. Isso é incrível. A gente teve hoje uma notícia de que o próprio ex-ministro Nelson Jobim voltou atrás e agora está apoiando a conduta do Moraes. Quer dizer, enfim, como é que a gente lida com esse tipo de situação no país? Não tem como. É preciso que a gente, então, passe a ouvir as vozes que defendem os princípios da Constituição e não os princípios que lhe interessam, porque senão nós vamos sempre estar reféns de alguém que fale, tá uma confusão danada, tá uma desordem imensa, deixa que eu resolvo. E é isso. E sempre acontece. Sempre nós estamos nas mãos dessas pessoas. E essas pessoas podem até resolver num primeiro momento e num segundo momento começam a se preocupar com seus próprios interesses. E esse é o grande problema da política, do judiciário, porque na verdade quando a gente pensa em judiciário em termos de suprema instância ou as supremas cortes do Brasil, a gente está numa dimensão que é a política. E precisa ser dito, isso não é necessariamente um problema. A Suprema Corte, o problema dela não é ela ser política, porque a gente tem ali ministros que são nomeados e não são juízes de carreira, então isso é política. Esses ministros conseguiram chegar lá por política, por algum conhecimento político, etc. E eles decidem sobre questões constitucionais que impactam a vida de todo mundo. São questões políticas. O problema, portanto, não é ser político. O problema é ser apenas político. É não ser jurídico. É a política submeter a questão jurídica. E nós vivemos isso no judiciário, nós vivemos isso no executivo, nós vivemos isso no legislativo. Como vocês bem colocaram, os interesses que são postos no legislativo são totalmente políticos e avessos a qualquer intenção ou boa intenção principiológica. Agora mesmo, a questão da PEC que vocês mencionaram, veio uma PEC para limitar os poderes do STF. A PEC veio quando a questão da emenda foi barrada pelo Dino. A PEC não veio pelas denúncias sobre o ministro Moraes, veio quando eles, de alguma forma, foram constrangidos em relação à decisão do ministro Dino sobre as emendas PIX. Então, é um jogo apenas político, não é um jogo necessariamente moral, e é por isso que nós precisamos trabalhar de baixo para cima, na moral, na educação, na construção cultural do país, porque senão a gente sempre vai estar refém de autoridades que agem apenas por interesse. E esse é o grande ponto. Eu sempre digo, muitas pessoas me procuram e falam assim, poxa, a gente tinha que ter aqui no Brasil a primeira emenda, que nem lá nos Estados Unidos. E eu sempre respondo, se a gente tivesse aqui a primeira emenda, no dia seguinte o STF julgaria inconstitucional a primeira emenda, alguém faria um retalho aqui, diria que não é bem assim, que a intenção dos fundadores do país não foi essa, que só eles que sabem melhor. Então, assim, não adianta, se nós não reformarmos de baixo para cima, a coisa vai ser sempre ruim. E sabe qual é o pior? Nós estamos destruindo o país de baixo para cima. Um adolescente, por exemplo, que em 2019 assistiu ao início dos inquéritos das fake news e tinha 13 anos, hoje tem 18. Está nos bancos universitários acreditando que é isso que é o país. Acreditando que juridicamente, tudo bem a competência de um Supremo Tribunal ser intergaláctica, que tudo bem qualquer um ser julgado por qualquer coisa, que a liberdade de expressão é um perigo, que quem é de um determinado extrato ideológico é um criminoso e quem é do outro é um santo. Quer dizer, a gente está construindo isso para essas pessoas que vão formar o país de amanhã. Infelizmente, se assim for, será ainda pior do que é hoje. Mesmo porque essas pessoas, esses jovens, terão uma visão totalmente diferente da Constituição que foi promulgada em 88, porque está escrito uma coisa lá, mas na cabeça delas o que vai valer é outra coisa. Agora há pouco o Alfredo falou de 3 ministros do TSE que pertencem à Suprema Corte. Agora veja como a coisa está bem cercada. O presidente do CNJ também é o presidente do Supremo. Ou seja, o negócio está bem amarrado. Quando se vai buscar alguma coisa no CNJ, quando se vai fazer uma representação no CNJ, peraí. Aí fica nas mãos, né, da decisão do presidente de uma outra corte. Então o negócio é bem complicado. Tem que ser feita uma mudança realmente de baixo para cima. E se for verdade mesmo o que estamos vendo acontecer agora, e é bom que a gente sempre diga isso, se for verdade mesmo, né? O ministro Alexandre de Moraes não tomou as decisões sozinho. Ele teve a conivência dos demais ministros que entendem que ele agiu correto dentro da lei. E aí, do ponto de vista da lei,
temos uma participação de culpa do restante dos ministros também? Marcílio. Pois é uma boa pergunta, porque eles estão afirmando com tanta veemência que está tudo certo para processos que são sigilosos, que a gente fica pensando se essas medidas realmente, como é que eles sabem que está tudo certo? Se os processos são sigilosos, como é que esses ministros sabem que não aconteceu nada demais, que tudo foi regular? Eu fico aqui curioso, eles estavam acompanhando esses processos sigilosos? Mas são sigilosos. E outra questão que é importante, tudo isso poderia, em tese, levar a se concluir que houve uma ilicitude ali do ministro Moraes, ou mesmo do seu gabinete. Esse gabinete, ele age em nome do ministro. Então, eles são o que a gente chama de longa-manos, são uma extensão da função do ministro. Então, o ministro poderia até ser responsabilizado mesmo pela conduta dos seus assessores. Bom, se isso acontecer, quem que vai julgar? São os seus colegas. Como é que esses colegas podem antecipar que está tudo certo se amanhã eles podem julgar esses casos? Eles podem julgar, inclusive, os pedidos de nulidade desses investigados que estão ali nesses casos. Por exemplo, um caso concreto, para a gente não ficar apenas na abstração. O Partido Novo fez uma queixa-crime e ajuizou, inclusive baseado em que eram crimes de formação de quadrilha e falsidade ideológica. E aí o raciocínio deles é o seguinte, né? Se houve um abuso de poder do ministro, e o abuso de poder é isso, você tem o direito de exercer, a Constituição te dá um poder e você exerce com uma finalidade diversa. Bom, se houve um abuso de poder e você inventou investigações, haveria falsidade ideológica. Se isso foi feito por muita gente, haveria formação de quadrilha. Esse foi o raciocínio da queixa-crime do Novo. Certo, errado, bom, não importa. Foi para o PGR e o PGR arquivou. Poxa, mas o PGR foi o que 2 dias antes disse que estava tudo certo, que o Moraes atuou perfeitamente bem, que o gabinete dele atuou com regularidade. Como é que pode um PGR ter isenção para examinar uma queixa-crime que trata justamente daquilo que 2 dias antes ele se manifestou dizendo que estava tudo certo? Então, percebam como a política, ela passa por cima de toda e qualquer questão jurídica. As questões corporativas, elas são mais relevantes do que qualquer cuidado jurídico. E o pior, isso tudo que eu estou falando aqui, ninguém dá a mínima. Ninguém sequer aventou a possibilidade de ficar em silêncio em razão disso. E também foi muito pouco questionado, acho que eu nem vi ninguém questionar isso na imprensa, etc. Então ninguém liga, porque nós apenas nos preocupamos com política. As questões jurídicas estão totalmente sequestradas pela forma política com que as nossas cortes têm tratado essa e todas as demais questões. Agora eu queria ouvir do Alfredo. Alfredo, como é que você viu a saída da plataforma X do Brasil? E depois também eu vou fazer a mesma pergunta para o doutor Marcílio. Alfredo. Eu creio que as pessoas estão numa panela com a água esquentando. Talvez, quando saiu o Rumble, as pessoas, ninguém acompanha o Rumble. Agora saiu o X. Agora há uma cruzada do governo para silenciar o WhatsApp. Querem trocar o WhatsApp por um aplicativo, talvez o Weibo, ou algum aplicativo chinês. What's China? Ou Face Rússia? Acho que é Weibo. Acho que é o... Agora, eu vejo como altamente preocupante, porque as pessoas parecem que estão anestesiadas. As pessoas estão tão anestesiadas que elas não se assustam com mais nada. Elas não têm dimensão do caminho que nós estamos andando. Paulo e doutor André, elas não sabem para onde nós estamos, o precipício que nós estamos indo. E volto a dizer, o que eles querem, Paulo e André, é controlar a nós enquanto sociedade. Mas eu tenho uma visão muito tranquila, eu sou um otimista por natureza. Sou filho de domador de cavalos, então sempre aprendi que depois de cada tombo, você, se não tiver muito quebrado, você levanta e vai de novo. E se eu pudesse dar uma dica de confiança para as pessoas dentro dessa linha do Dr. André, eu diria o seguinte: vamos
começar a reconstruir o Brasil a partir da nossa casa. Não adianta nada nós nos preocuparmos em mudar o Brasil se nós não mudarmos a nossa casa. Antes de começarmos o nosso programa, nós estávamos conversando do pai que reclama que o filho só usa celular, mas ele usa celular. Vamos começar através de um processo pedagógico familiar. O principal, no meu modesto modo de ver, Paulo e doutor André, é reconstruirmos o país a partir da base, dos núcleos familiares, núcleos de força. O que são núcleos de força? Um ajudando o outro, um contribuindo com o outro, um ajudando o outro. Se nós não fizermos isso, não adianta reclamar do Rodrigo Pacheco, não adianta reclamar do Lira, não adianta reclamar de ninguém. Se nós não tivermos a percepção da mudança estrutural, e essa mudança cada um de nós pode fazer. Doutor André, e agora vai ficar complicado, né? Porque a lei diz que a empresa, né, qualquer empresa dessas de mídia internacionais, o internacional tem que ter representante no país. Se não tiver, como vai ficar essa situação? Então parece mesmo que o uso do X no Brasil está com uns dias contados, não é? O senhor que é especialista em direito digital. Pois é, o artigo 1138 do Código Civil, ele fala o seguinte: você precisa ter um representante no Brasil, justamente para segurar a bucha, para receber os processos, citações, etc. O representante precisa estar aqui. Se não estiver, a sua empresa não pode operar. Então você não pode ter negócio no país. Seu negócio é ilegal, ilícito. E é óbvio que o Musk deixou claro que o representante legal foi ameaçado de prisão. Então, não faz sentido ele deixar o representante legal, tirar todo o escritório e deixar só aquele que foi ameaçado de prisão aqui. É óbvio que ele vai retirar todo mundo. Se ele retirar todo mundo, a gente tem agora uma encruzilhada. O que vai fazer o nosso ministro? O que as nossas cortes vão fazer? Elas vão ignorar o descumprimento da lei por parte do Twitter e com isso até prevaricar, cometerem até eles próprios ilícito ao saberem que há uma irregularidade e não fazerem nada? Ou eles irão dobrar a aposta e fazer com que nós nos aproximemos dos países mais nefastos do mundo, Turquistão e etc., onde o X não consegue ter escritório por conta de ausência de estabilidade mínima jurídica e da própria nação. Quer dizer, a gente tem agora uma encruzilhada em que não sei qual é o pior caminho: ficar com o X e ter uma corte que vai ter perdido o braço de ferro, e aí ela volta para casa, para dentro da casinha humilhada, ou a gente vai ter uma corte que dobra a posse e nos deixa aqui sem o X. Quer dizer, é uma questão interessante que vão ter de enfrentar. Mas veja, muitas pessoas têm dito: não, o Musk foi porque quis, ele está... a gente tem ouvido por aí, né? Ele foi porque quis, ele está fazendo birra. Veja, essa decisão que o próprio Musk expôs e que disse ter motivado a saída do seu escritório aqui do país, é uma decisão bizarra, Paulo. Bizarra do ponto de vista jurídico. Veja só. Primeiro, a decisão mandava que derrubasse perfil, entregasse dados pessoais de pessoas sem uma decisão anterior. Ou seja, violava o Marco Civil da Internet, que exige justamente que haja uma decisão anterior para essa entrega de material. Então, em primeiro lugar, a decisão já era ilegal. Depois, vem as ameaças. Então, se eles não cumprissem, que ela seria presa, sendo que a gente tem artigos que dizem que se você não cumpre uma decisão, o artigo 774 do Código de Processo Civil é claro: se você não cumpre uma decisão judicial, você recebe multa, você não é preso, está lá escrito, não estou inventando, está escrito, gente, é só ler, está lá, o 774, inciso 4, os nossos leitores, os nossos ouvintes podem matar essa curiosidade que o próprio ministro não matou. É só ler. Então, multa não é prisão. Ainda tem um terceiro ponto que, se não bastasse a prisão, ainda quer afastar a pessoa da empresa.
Quer dizer, vão demitir, o ministro ainda demite a pessoa da própria empresa. É uma loucura, passa-se por cima da livre iniciativa, que é outro preceito constitucional de extrema importância. E tudo isso seria feito se a empresa não respondesse à citação. E sabe, Paulo, a Gazeta do Povo, salvo engano, até publicou uma matéria dizendo que eles não foram citados porque eles mandaram o e-mail errado. O e-mail era alguma coisa business, e eles botaram um S a menos, o gabinete, ou um N a mais. Quer dizer, então eles mandaram o e-mail errado. E aí eles pressupuseram a má-fé do Twitter ao não responder. O que também é um erro, porque a má-fé não se presume. Se presume a boa-fé, é outro preceito constitucional que é violado a partir disso. Então a gente está diante de uma situação que não dá para as pessoas falarem: ah não, o Musk está saindo por birra. Imagina as centenas de decisões desse tipo que chegam todo dia no escritório do Twitter. Como é que você tem estabilidade para operar num país dessa forma? Não, e ele mostrou, né? Ele mostrou ali o que seria um ofício secreto e que pedia claramente uma censura prévia. Quer dizer, e aí? Como é que fica isso? A censura voltou ao Brasil? Alfredo, vou te ouvir nas suas considerações finais e depois as considerações do doutor André. Estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos, Alfredo, né? A censura está de volta ao Brasil? Eu penso, na verdade, que a censura nunca deixou de existir no Brasil. A minha visão, nós somos um país, vou aqui roubar uma linha de raciocínio do Dr. André Marcília, nós somos um país autoritário e que prima pelo personalismo. Basta ver que nome de leis aqui leva um nome de pessoas e aí por diante. Então nós estamos vivendo uma situação muito peculiar de um país onde durante muito tempo as pessoas ficaram em berço esplêndido, observando tudo pacificamente e pacientemente. Tipo assim, não se meta em política, política é coisa de pessoas sujas, pode deixar que eu vou representar você com todo amor e carinho. Ou nós assumimos o compromisso de retomar o Brasil em nossas mãos, e é um processo longo, inclusive rompendo questões básicas da censura, porque, volto a dizer, nós nunca deixamos de ter um país dominado pela censura, vários tipos de censura. E, nesse momento, nós não podemos vender uma esperança vazia, mas nós não podemos também perder a confiança de que nós podemos mudar esse país. Comece a policiar a censura que há em você. Nós nos acostumamos, doutor André e caríssimo Paulo, a usar palavrinhas para fugir dos algoritmos. Nós temos que voltar a gostar da liberdade. Pessoal, você só valoriza aquilo que você gosta. Se você não gostar de uma pessoa, você não valoriza ela. Você tem que gostar da liberdade, você tem que precisar da liberdade para lutar por ela. E eu quero só encerrar aqui, doutor André e meu caríssimo Paulo. Eu sempre digo, em 78, 79, eu apanhei muito nas ruas de Porto Alegre, apanhei muito da polícia, lutando por liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Hoje, estou expatriado por continuar lutando e acreditando em liberdade de imprensa, liberdade de expressão e contra toda essa forma de censura que quer nos silenciar e quer nos jogar de volta ao tempo dos sinais de fumaça, código Morse, semáforo e outros métodos de comunicação. Muito obrigado, obrigado pela verdadeira aula, doutor André Marcília, foi um imenso prazer escutá-lo. O Paulo já é nosso amigo de interação de todas as semanas. Muito obrigado também aos nossos net espectadores. Tá certo, obrigado, Alfredo. Doutor André Marcília, suas considerações finais. Pois é, eu acho que esse ponto é muito importante. A gente tinha até comentado, né, de baixo para cima, a gente se dedicar
a uma formação libertária no país, esse é um ponto importante. Eu conversava há alguns dias com um empresário, ele tinha ido à China e dizia que os jovens diziam para ele que não sentiam falta da liberdade. E claro, não sentiam porque nunca viram, então a gente não sente falta do que a gente não conhece, né? Eu, por exemplo, não sinto falta de ter uma mansão em Malibu, porque eu não sei nem o que é isso, então, claro, eu posso dispensar facilmente ter essa benesse, porque para mim isso não significa nada. E a gente pode chegar num ponto nesse país em que as pessoas não sentem falta da liberdade porque não experimentaram a liberdade, sobretudo os mais jovens. Esse é o grande perigo, e é isso que precisa ser revertido. Nós temos criado uma liberdade de expressão no país que não é liberdade e que não é expressão. Não é liberdade porque não tem escolha, e não é expressão porque é dogma. Então, quando você... Olha a loucura em que nós estamos. Qualquer estudante de filosofia sabe que vai passar 5, 10 anos analisando os textos de Platão, Aristóteles, o que quer que seja, e lá não se chega à conclusão do que é a verdade. Mas nós aqui no Brasil acreditamos que a nossa Suprema Corte seja capaz de nos chegar a essa conclusão, nos dizer a todo momento nas suas decisões que isso é mentira e que isso é verdade. Porque quem vai dizer? Se você sabe o que é mentira, é porque você sabe o oposto. Você conhece que é verdade. Então, se isso é mentira, se isso é desinformação, está na sua mão o monopólio de dizer o que é verdade. Então, isso é um dogma. A gente tem criado verdades dogmáticas. A democracia verdadeira é aquela que você pode questionar, porque ela se fortalece com o questionamento. A verdade verdadeira é aquela que é ponto de partida do debate, não ponto de chegada. E nós temos criado o contrário, dogmas. Dogmas para serem expressados de acordo com o que nos dizem que devem ser esses dogmas. Sequer criamos os dogmas, recebemos prontos. Então a gente não tem liberdade, a gente tem dever. E a gente não tem expressão, a gente tem dogma. Dever de propagar dogmas. Tudo que vai para além disso é algo censurável. Estamos criando isso no país. Uma liberdade que apenas pode ser feita se você cumprir essa e essa condição. Se tiver essa e essa finalidade. E quem vai dizer qual é a condição ou qual a finalidade? As nossas cortes. Então, é muito perigoso esse caminho. Nós precisamos reverter, do ponto de vista da discussão, do debate. Liberdade de expressão só existe com confronto, liberdade de expressão só existe com angústia, com dedicação ao debate, com furor, com raiva mesmo, com discordância. É assim que se faz um país. E se nós não entendemos isso de uma vez por todas, será tarde quando percebemos o que aconteceu. Doutor André Bacilha, muito obrigado pelo seu brilhante esclarecimento aqui no nosso jornal. Alfredo Bessoff, também agradecemos muito a sua brilhante participação. Obrigado aos dois e espero contar com o doutor Bacilha mais uma vez aqui conosco, viu? Um grande abraço e obrigado aos dois. Tchau. Muito bem, nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, não deixe de compartilhar. Se inscreva também, porque é muito importante para nós. Um forte abraço e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Obrigado e até lá.